Depoimento da testemunha, seu Clóvis, né? Silva Nascimento. O testemunho tem que falar a verdade, não pode mentir aqui. Tranquilo. Aqui há um processo em que o Hinaldo entra, faz algumas acusações contra a universidade, os representantes dirigentes da Universidade Rural de Pernambuco, no sentido de que ele sofreu perseguição, assédio moral na instituição, certo? De alguns anos para cá. Você tem conhecimento sobre esses fatos? Tenho. Você percebeu alguma perseguição da universidade contra Hinaldo? Assim, uma das coisas que eu percebi, até porque por ser do DCE, né, e tenho entrada nos recintos da universidade, uma das coisas que a gente viu é que, assim, desde que eu cheguei aqui, percebe-se que há uma certa marcação com ele, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, conheci ele, né, como eu falei, corriqueiramente, né, me deu informação de como é que é a questão dos ônibus, de horário, onde a aula é ali, né, em cima, tal. E quando voltei para estudar, comecei a estudar aqui, já conhecia, né, tal, tudo bem, como é que tá, não sei o quê. E depois pessoas chegaram para mim, né, depois da aula magna, teve uma festa sempre aqui na piscina de Itália, uma calorada, né, e de funcionários chegaram para mim e disseram, ó, não anda com ele não e tal, você tem que ter cuidado aqui com quem você anda. E não sei o que, disseram, você tem que ter cuidado com quem você anda. E uma das pessoas que me informaram sobre para não ter cuidado, não andar com ele, foi o Hinaldo, assim, deliberadamente. Quem chegou a dizer isso? Na época, a Marinalva. A Marinalva chegou a dizer isso pra mim. Olha, não ande com ele, porque é uma pessoa que é problemática, não sei o que. Eu não entendi, porque eu era novo na universidade e tal. Depois dessa informação da Marinal, você teve outras demonstrações de que ele foi perseguido? Na universidade, a gente sempre sentiu, eu sempre senti que dentro da universidade, dentro da faculdade, da UAST, o Hinaldo sempre foi assim, meio que, por pessoas ligadas à direção assim, né, meio que visto com outros olhos, né? Como eu falei, como é que ele era? Não, quando eu cheguei aqui ele era aluno de economia, né, ele era do DCE antes de mim, a gente concorreu em 2008, a gestão do DCE, eu numa chapa, ele em outra, e sempre teve uma boa referência nos estudantes, né? Sempre teve uma referência com os estudantes da UAST. Você conhece o Hinaldo fazendo o que na universidade? Quando eu cheguei aqui... Ele é técnico, né? Isso. Quando eu cheguei aqui, se eu não me engano, ele trabalhava, acho que era no NTI, eu acho. Acho que era no NTI. E ele trabalhava mesmo, efetivamente, ela dava expediente todos os dias, era pessoal. Não, sempre encontrei ele lá, né, nos dias a dia. Ele foi mudado? Não, depois ele mudou, né? Depois ele mudou. Hoje ele não tá mais aqui na UAST, né? Tá lá em Recife. Mas sempre encontrei ele lá, ele lá dentro da universidade. Ele pediu, foi, sabe? Não sei, eu não sei, né? Não sei. Agora, uma coisa que eu notei é que ele trabalhava no setor que era a COGE, né? A Coordenação Geral de Cursos. E uma das coisas que eu notei, assim, que eu sempre tive ingresso lá, entrava lá e tal, que eu percebia é que, por exemplo, ele não tinha um local específico para trabalhar dentro da COGE. Doutor, ele não falou nada disso na comissão sindical. Ele não perguntou, né? Eu sei, ele disse exatamente que não sabe de nada, eu não sei de nada. Ele disse, aí agora ele vai sabendo de tudo. Isso vai poder perguntar, ele vai ter a oportunidade de perguntar sobre isso. É só... Aí uma coisa que eu notei, eu notei isso, né? Assim, né, que dentro da COGE, por exemplo, ele não tinha um local fixo, não tinha uma mesinha, uma sala pra... Você ia lá na COGE fazer o quê? Não, sim, porque a COGE é onde a gente pede o comprovante de matrícula, né? Então o aluno entra muito... Tem mesinha pra todo mundo? Tem, mas agora tem, mas na época dele eu lembro que não tinha um local. Alguns funcionários tinham? Tinha, né? Tinha o lado para o coordenador geral e acadêmico, tinha outra mesinha lá para a pessoa que ficava secretariando, mas ele efetivamente não tinha. Quer dizer, isso aí eu achava estranho essa... Mas há setores que também não tem birô para todo mundo na universidade. Lá não tem deficiência, como representante desse deve ter observado, deve ter reivindicado melhores condições para a universidade. A gente tem dificuldade... Já viram outras situações iguais? A gente tem dificuldade lá, como começou, por exemplo, o telefone, começou até recentemente, né? Mas equipamentos... Isso, essas coisas assim... Não, essas coisas assim mais assim... O telefone e tal, não tinha isso, começou a chegar recentemente. Agora, essa questão que eu acho complicada, porque justamente é uma coisa que é fundamental, né? Fundamental o Mas era só com relação a ele, essa perseguição, assim, na universidade, existe lá uma questão, assim, muito clara.
quem é ligado a um determinado grupo da diretoria, né? Quais são os grupos? O diretor administrativo, ele é indicado pela reitoria, né? Então o Jeová, ele tem uma índole relacionada a estudante, a professor técnico, que é conhecido na universidade por ser assim muito bruto, muito arrogante e tal. E existe um grupo que é ligado a ele. Então, lá ao Jeová. Então, quem não, eu acho que é onde se classifica o Hinaldo, né? Então, quem não tem, sei lá, quem não é da índole, quem não tem essa amizade, esse vínculo de amizade com o diretor, passa a ser visto com outros olhos, né? Visto com outros olhos, né? Então, existe isso é muito claro lá, assim, existe isso. Então, o Hinaldo é o que não só eu, mas vários estudantes conhecem e sabem que não é ligado à diretoria por questões, né? Por várias questões, e aí passa a ser tratado de maneira diferente, né? Passa a ser tratado de maneira diferente. Você já viu o Hinaldo tratando o Jeová, ou agredindo ele? Não vi. Não vi. Você já percebeu o Hinaldo ter se afastado da instituição por problema de saúde? Vício de bebida, alcoolismo? Não teve uma época. Teve uma época que eu lembro que ele se afastou, mas por conta da eleição, né? Ele foi candidato. Não foi problema de saúde, não. Eu lembro que ele se afastou por. Tem vício de álcool, de bebida? Não, isso eu sei. Às vezes ele fala do trabalho. Não, isso aí eu não tenho conhecimento. Agora, o problema dele, eu conheço, tenho ciência do problema dele, né, com o alcoolismo. Como eu falei, desde que eu cheguei aqui, né, eu tenho ele como uma referência, porque sempre estava lá. Um funcionário padrão, assim. Exato, porque sempre estava lá. A gente tem um problema muito grande que é comunicação, né? Então, agora que a gente veio ter telefone, por exemplo, nos setores lá, né? Mas antigamente só era um e tal. Então, quando eu fui pra lá, a primeira pessoa que eu conheci foi ele. Fui fazer a prova, fui conhecer, fui fazer o vestibular, fui lá. Processo administrativo, que foi aberto uma sindicância para averiguar a agressão mútua, né, entre ele e o Jeová. Você teve conhecimento dessa agressão? Não, eu fiquei sabendo da... Você está sabendo por que foi essa agressão? A gente ficou sabendo que houve uma discussão, né? Houve uma discussão, se falou lá que era questão... por motivos pessoais e tal. Mas você não sabe detalhe, não? Não, eu fiquei sabendo que houve isso. Essa discussão. No processo você foi ouvido? Fui ouvido. Você disse que você... Eu falei relacionado à índole do diretor administrativo, do Jeová, que essa... O doutor disse que você não sabia de nada e tal. Não é em relação a isso ali. A desavença dele é com o Jeová, não falou nada em relação ao... Então, eu digo isso como... coloquei isso no processo, né? A situação que os alunos têm em relação ao diretor administrativo. Não só ele, né? A índole dele, de ser uma pessoa muito arrogante e bruta, né? É com o técnico, com o estudante, né? Com o professor também, geralmente assim, né? Você tem conhecimento se Hinaldo já teve algum problema com alguém do trabalho, algum técnico, algum professor, fora esse pessoal da direção, algum colega próximo, se o pessoal lá gosta dele, se dá bem? Não, como eu falei, o Hinaldo, ele é uma referência para mim, não só para mim, para os técnicos também, para os alunos, é uma referência primeiro, tá na universidade há um tempo, né? Há um tempo que ele está na Rural, né? Então, a UAST começou em 2006, ele está aqui desde o início. Então, e tem características de assim, um bom conhecimento. Então, enfim, ele a gente não tem nenhuma ciência. Não, a gente não tem nenhuma ciência. Na verdade, não tem nenhuma ciência de problema com técnico, com funcionário, porque ele é conhecido por todo mundo e respeitado, inclusive, por todo mundo por conta disso, a postura que ele tem. Ô Clóvis, você chegou a ser preso ou detido na universidade alguma vez? Isso, a gente... Qual a relevância para a questão? Só para provar o que? Eu gostaria que ele respondesse, Excelência, para nós... Foi preso Isso, não. Esses réus aqui, ó, por Jeová, eles não são policiais, né? Você já foi detido? Tem uma questão, em 2011 nós fizemos... Mas o assédio moral é contra o Hinaldo, não é contra ele, não tem nada a ver, o processo desborda... Só um minuto, é porque a prisão dele, o sequência do depoimento dele no processo de prisão. Não, o senhor está falando, já respondeu, já contaminou aí. O senhor pode me esclarecer essa prisão? Quem foi que prendeu? Não, a gente fez a Rural, ela é conhecida hoje no Brasil inteiro por ser o primeiro lugar das paradas do Brasil, né?
Meu lugar aqui? Em obras paradas. O MEC fez um levantamento aí das 51 universidades que tem obras paradas na Europa em primeiro lugar. E a gente convocou uma assembleia dos estudantes, né? Nessa assembleia a gente fez, uma semana antes da assembleia a gente fez uma decoração, né? A gente não chama de pichação, a gente chama de decoração. A gente colocou nos tapumes a frase, abaixo o Museu de Obras da UAST. E nesse dia estava eu, mais algumas pessoas. O vigilante viu a gente fazendo a decoração e me chamou e disse: vou ligar para o diretor, vou ligar para o Jeová. Ligue e diga que sou eu. Mandei o pessoal embora, tal, se ligue, diga que sou eu que estou aqui, não sei o quê. E aí ele ligou para o diretor, ele disse que o diretor estava vindo, olha, ele mandou esperar que ele está vindo para falar com você. E quem veio foi a polícia, né? A polícia militar. Eu saí de lá da universidade detido, né? Respondi um BO por crime ambiental, está rolando esse processo em 2011. E coincidentemente isso foi depois, dia depois desse depoimento. Inclusive chegou até a gente divulgou isso, colocou isso no conselho, enfim, nos conselhos da universidade, e tem por ser perseguição, como eu falei, quem tem algum vínculo com o Hinaldo, de amizade, etc., já é visto com maus olhos, né? Então, exatamente, não, beleza. Tem mais alguma pergunta, doutora? Vocês? Só, por que circunstância você levou um texto para ler na comissão de sindicância, no qual foi alertado pela presidente, que não poderia ler? Como é? O senhor levou na comissão de sindicância um texto para ler em voz alta para a presidente. Não. A presidente na hora repreendeu. Tá em ata. Tá não, eu posso ter levado. Eu levei na época, eu fiz um e-mail e mandei para a comunidade. A gente divulgou o que tinha acontecido, né? O que tinha acontecido. Está falando aí que conheceu do episódio da cadeira, da mesa, da perseguição do Hinaldo, etc. O senhor não falou nada na comissão. Por que o senhor não falou nada na comissão na época? Na época? Não, falei. Não, da cadeira, da mesa, não falou nada. Eu falei que o Hinaldo não tinha uma mesa, né? Como eu falei aqui. Mas tá nos autos. Não tinha isso, né? Não tinha um local de trabalho fixo para ele. Tem alguma coisa? Alguma pergunta? O resto das perguntas a gente já confessa qual doença, etc. Pode deixar. Clóvis, você participa muito lá na universidade, né? Observa lá. No apoio didático, você lembra se Hinaldo trabalhou no apoio didático? No apoio didático, não, como eu falei, eu cheguei aqui em 2008, né? Cheguei aqui em 2008, ele estava no NTI, né? No NTI, depois certo. Ele foi para a COGÉ. Ele trabalhou no apoio didático. É a pergunta. No apoio didático, as pessoas que trabalham, tem biro fixo, ou tem a rotatividade de birô, os professores usam birô, usam computador. O apoio didático fica os técnicos, né? Os técnicos, e eles têm o fixo lá, né? Fixo? Tem lá, cada um tem a sua mesinha, né? No apoio didático 2? No apoio didático. No apoio didático 2? Por exemplo. Não, o apoio didático 2 hoje, que é o novo, ele é improvisado, né? É improvisado, ele é improvisado. Mas também tem... Assim, tem setores que os servidores dividem espaço, né? Porque não tem espaço para todo mundo. Isso. Mas lá 2 mesas, se não me engano. 2 mesas, se não me engano. E tem lá Quantos técnicos tem lá em 2 mesas? No apoio didático 1. O apoio didático 1... Não, o apoio didático 1 tem a mesa principal, que de manhã fica o seu Feliciano. Ou na outra mesa fica a Dona Enaide, né? Dona Enaide e uma menina que trabalha lá durante o dia. À noite fica, né, o seu Fernando. Fica à noite também tem uma sala. Eu quero saber como seu objetivo. Tem mais gente do que mesa nesse setor? Tem mais gente? No apoio didático 1 não. No apoio didático 1 tem mesa, tranquilo. O apoio didático 2, como eu falei, é improvisado, né? Aí tem 2 técnicos que trabalham lá, né? De tarde, acho que à noite. E tem lá 2 mesas, se não me engano. Os professores utilizam os birôs? Não, o apoio didático é para ficar, para o professor pedir, né? É data show, não sei o que, é mais para os técnicos mesmo ficar, não fica professor lá, né? Então, Se encerrar, você vai assinar o termo lá fora, pronto, está dispensado, obrigado.